Mesmo as pessoas que falam que tomam café à noite e não atrapalham o sono, atrapalha sim. Ela pode pegar no sono, mas com certeza se a gente for avaliar a qualidade do sono, é um sono mais agitado. Tem várias funções fisiológicas, sinapses, por exemplo, no nosso cérebro que acontecem quando a gente dorme. A gente precisa dormir. Tanto é que pessoas que têm insônia crônica ou muita dificuldade para dormir, tomam remédio para dormir, qualquer situação que leva a uma privação de sono por muitos dias, muitas pessoas surtam. Hoje estamos com Caroline Romeiro, nutricionista há mais de 20 anos, mãe, crossfiteira, palestrante. Hoje ela vai contar tudo pra gente sobre esporte, nutrição, alimentação saudável e muito mais. Conectados e conectadas, mais um DCcast. Hoje eu e o Cleber estamos aqui dando umas ratadas aqui, mas agora vai, galera. Tô com a Carol aqui e começando com um bate-papo legal hoje aqui. Vai ser muita informação na parte de nutrição, na parte de saúde, na parte de fitness, na parte de várias coisas aqui que a gente vai conversar, né? Eu acho que é um conjunto. Mas eu queria perguntar um negócio, já começar com uma pergunta, não vou dizer polêmica, né? Mas de curiosidades, tá? Até para a mulherada entender, eu acho que vai ter muito essa questão, né, da relação mulheres, trabalho, família, filhos, etc e tal, né? Para quem não conhece a Carol, eu vou perguntar, vamos conhecer aqui no DCcast hoje aqui, né? Mas a Carol, ela vai treinar, ela treina com a gente lá no CrossFit já tem algum tempo, né, Carol? Tem. Bastante tempo. 2 anos nesse, né? Nesse daqui. É. E a Carol ainda tem 2 crianças pequenas. Sim, um de 10 e um de 3 aninhos. Cara, aí a grande pergunta que eu sempre me questionei, como que você dá conta de treinar às 6 horas da manhã com um de 10 e um de 3? Então... Para as mulheres todas escutarem. A mulher não vai gostar muito não, mas... inclusive assim, esse pra mim é o melhor horário do dia, porque à noite eu já tô, né, cansada do dia de trabalho e é um momento que eu falo, não, agora à noite eu vou ficar com as crianças em casa. 6 da manhã, para eu conseguir treinar às 6 da manhã, eu tenho o apoio da família, né? Então, o marido que desce com o filho de 10 anos para poder pegar o transporte escolar, o pequenininho fica dormindo até a hora que eu chego do treino, que aí depois eu levo ele para a escola. Ele estuda à tarde, então? Não, ele vai, é porque ele fica integral, o pequenininho, aí de manhã é o contraturno, a escolinha mesmo é à tarde, mas ele fica lá o dia inteiro, então quando eu saio umas 8h30, deixo ele lá. Para as mães que estão com essa dificuldade aí, primeiro, como eu fato ter um marido mais tranquilo, que ajuda na logística, como que é? Com certeza. Porque a gente já dá briga lá em casa, porque eu treino de manhã, se a Artemida fosse treinar de manhã, ia dar conflito. Mas ela treina, de vez em quando ela treina umas corridinhas. Então, ele porque é isso, ele entendeu que esse é o melhor horário pra mim. E que se eu não for esse horário, provavelmente eu não vou. E ele sabe que se eu não treinar, eu vou ficar mal-humorada. Então, ele me conhece muito bem, aí ele fala... Tem dia que ele fala assim, se eu não conseguir 6 da manhã, ele olha pra mim à noite e ele fala, vai treinar? Porque eu chego... eu sou outra Carol, se eu não tiver ido treinar. Aí fala, o que você acha de treinar hoje? Bom, aí você falou um negócio legal, Carol, que eu queria que você colocasse, eu queria saber seu ponto de vista, e que eu entendo você, mas eu queria escutar de você, por que você é outra Carol? Cara, porque o fato de eu fazer exercício físico, realmente, assim, todo mundo tem uma frasezinha que o povo gosta de postar, mas é muito verdadeira pra mim. Não é terapia, mas é terapêutico. O exercício, pra mim, ele me faz bem num nível que muda o meu humor. Então, eu lido melhor com as pressões do dia, que eu tenho muitas, quando eu faço exercício. E, especialmente, de manhã. Claro, aí se eu não fiz e faço no fim do dia, me ajuda a relaxar um pouco ou aliviar a tensão que eu passei no dia. Mas, realmente, assim, faz diferença para que eu lide melhor com as pressões que eu tenho ao longo do dia, sabe? Melhora a minha disposição, a minha velocidade de raciocínio. E eu já fiquei, assim, alguns períodos, claro, né? A gente às vezes tem intercorrências e
Quando eu fico sem um período longo, 15 dias, sem treinar, eu percebo muito, assim, como eu fico mais cansada, menos disposta, lido pior com as pressões, fico mais emotiva, choro mais ao longo do dia. Então, realmente, assim, eu tenho essa relação realmente com o exercício para mim. Você colocou pressões do dia. Queria entender, mas o que ele ajuda nas pressões do dia? O que você acha que é, assim, qual que é Olha, deixa eu ver se eu vou conseguir expressar isso, né? Mas, assim, eu me sinto mais bem-humorada e mais, como eu posso dizer, é mais fácil lidar com situações difíceis. E talvez eu não consiga, assim, expressar muito bem como isso acontece. Você acha que não é um pouco de você já, sei lá, descarregar essa energia ali de manhã, ou então... porque assim, pra mim, ele não é descarregar energia, exercício físico pra mim é abastecer minha energia. Pronto, pra mim também. Abastece minha energia. E quando eu não treino, é como se eu já chegasse esgotada aonde eu tenho que chegar. Então eu tenho menos, a paciência é menor, o paviozinho é mais curto, sabe? Então eu acho que você traduziu. Eu não descarrego a minha energia no treino, eu abasteço a minha energia no treino. Então eu me sinto mais motivada, me sinto mais disposta, ativa quando eu treino. E isso faz com que eu lide melhor com tudo que eu tenho que fazer ao longo do dia. Eu já chego mais animada, eu chego dando... Sabe aquele negocinho, segunda-feira, todo mundo tá meio, não sei o que, desanimado, segunda. Eu chego, bom dia, eu passo dando bom dia para todas as pessoas que eu encontro no meu caminho lá no conselho, entendeu? Então é assim. É verdade, uma história, acho que eu comentei, não sei se eu comentei contigo, mas eu vou comentar aqui pro pessoal. É engraçado que essa questão do... Você se acha uma pessoa positiva? Sim. Muito. Inclusive, na minha unidade, as minhas amigas falam que a minha positividade, ela é tóxica. De tão positiva que eu sou. Eu sou muito, muito otimista com tudo. Tá tudo desmoronando. Eu falo, gente, mas tem um lado positivo aí. Bora dar uma olhadinha, porque um aprendizado a gente tem. Eu sou assim. É engraçado que teve uma vez que a gente esteve lá no treino e eu não sei se eu comentei contigo isso, mas vou comentar aqui. Eu já comentei com algumas pessoas, várias pessoas. E a gente às vezes aprende observando no outro, né? Inteligente é aquele que aprende com a experiência do outro. E aquele dia eu aprendi contigo, porque teve uma situação lá só dando uma situação pra galera aqui do Cicast. A Carol treina comigo o CrossFit, né? De algum tempo e tal. Depois eu quero saber um pouquinho mais da história do CrossFit. Até a gente chegar na nutrição ali, eu acho que tem muito papo aqui. Até porque é uma construção, a gente está aqui para construir uma ideia de saúde, de alimentação, né? Que eu acho que é a sua pegada. Mas na questão do positivismo que eu estou colocando, eu sou um reclamão, tá? Assim, eu costumo ser eu fui um reclamão nível hard, vamos colocar. E a vida foi me ensinando que isso não resolveria, e claro, a gente vai aprendendo, e hoje eu tenho que muito me policiar para não reclamar. Eu não sou muitas vezes de reclamar, de verbalizar, mas não interessa. Você pensou aqui, já foi. Né? E teve um dia no treino, talvez você nem lembre, porque é uma rotina sua já, mas lá tinham 3 bikes, mas estavam funcionando só 2. Na verdade, 3 tinham funcionando 2 e uma estava sem a pilha no visor. E aí né, era treino de dupla, né? E acabou que a gente foi, né, mudando dos exercícios, né, e foi para bike. E aí tinha uma pessoa que estava na bike e estava ali pedalando ali, e não era nem ali a hora dela ali, porque era em dupla, então as dois estavam usando as duas coisas. E eu sei que a sua dupla reclamou, não vou falar o nome aqui, né, para não expor a pessoa. Só que na hora que ela falou, eu senti a mesma sensação do que ela falou. Falei, cara... Sacanagem, sacanagem, tá ali. Tá ali, não sei o quê. Só que ele verbalizou, eu mentalizei. Falei, puta, a pessoa sem noção, não sei o quê, bababá, fiquei ali na minha cabeça. E a pessoa ficou parada lá reclamando. E aí eu lembro direitinho, você falou assim, cara, não tem o que reclamar, vamos fazer o que tem que fazer, o que a gente pode fazer o outro? Vamos puxar aqui pra bike, vamos correr, vamos andar. Reclamar...
o problema continua no mesmo lugar. Aham. Então, Deixa eu falar, eu lembro desse você lembra dia. desse dia? Eu lembro. Cara, eu falei, sabe o que você falou? Você não falou aquela pessoa, você falou pra mim aquele dia, sabia? E eu falei, caramba, eu tô aqui reclamando aqui, que é um problema que é nem meu, porque eu já tava num outro exercício lá fazendo, Aham. e só que eu tava Preso na ideia de que, pô, a pessoa sem noção. assim, Mas, e é isso, às vezes tem pessoas que não vão, às vezes, ter muita noção naquele momento, mas eu aprendi uma coisa que é muito interessante e eu tento praticar isso sempre. Quando o que a pessoa... Acontece uma situação aqui. uhum, Cara, não é que a pessoa quis gerar um mal-estar em mim. Eu é que me senti incomodado. Então, o problema está em como eu recebi aquela informação. E se eu não quiser ficar incomodada, se eu não quiser ficar frustrada, eu preciso mudar isso dentro de mim. Não tem nada a ver com outra pessoa, tem a ver comigo. E eu faço muito isso. Obviamente, situações de, né, se for um desrespeito, alguma coisa assim, mas na maioria das vezes dos nossos dias, não. É como a gente recebe aquela informação, aquilo que está acontecendo ali, e como você recebe isso da outra pessoa. Mas geralmente o problema está com a gente, não está com a outra pessoa, entendeu? A pessoa seguiu a vida dela e às vezes nem sabe que te incomodou. mas eu vou um ponto atrás, assim, como que você, de onde que veio esse seu lado de ter essa perspectiva de ver pelo lado positivo? Porque a maioria não, é porque eu tô falando por mim, talvez, mas eu acho que a maioria não tem isso daí, né? Eu acho que a maioria não tem mesmo, não. Foi Mas família, isso foi um exercício, isso daí, Rafa, você isso nasceu foi com uma... isso? Não nasci com isso, definitivamente. Mas acho que foi uma construção, assim, da vida. Passei por muitas coisas na vida, sabe? Tem uma carinha de nova e tal, mas não. Mas desde, assim, situações com a minha família, com meu pai, situação financeira mesmo, muitas dificuldades e que eu fui vendo que, cara, não adianta reclamar. A gente tem que encontrar uma forma da gente viver bem. Em resumo, é isso. É isso que eu faço todos os dias. Tá, mas aí você tem um problema, vamos colocar, você tem um problema lá que não adianta reclamar. Mas onde que tá o start? Assim, cara, não adianta reclamar, mas pô, o problema tá aqui, eu tenho que reclamar um pouquinho só pra... Não, reclamar, às vezes a gente, né, dá uma reclamadinha, mas assim, eu reclamo, mas eu faço. Ou reclamo, mas não reclamo muito, até porque eu tenho esse negócio que você falou. Às vezes eu até penso, mas verbalizar é muito raro, eu verbalizar uma reclamação. Porque eu sempre falo pro meu marido todo dia, eu falo, não reclama, não fala isso, porque o universo, ele ouve. O universo ouve e ele atrai. Uhum. Então eu tenho muito isso, eu falo, cara, eu quero só coisas boas perto de mim, pessoas boas, não tenho, né, o domínio sobre isso, mas tudo que eu verbalizo atrai, então eu evito muito reclamar. Mas você tem domínio sobre você, né? Tenho domínio sobre mim. Por isso que é isso que eu trabalho. Se uma pessoa me incomodou, eu falo, cara, hoje em dia é muito raro, eu ficar magoada, chateada com alguém. Eu posso ficar brava, que é aquele momento. Fiquei brava, né? Posso falar a palavra aqui, tal, beleza. Daqui, no máximo 24 horas, eu não carrego nenhuma mágoa daquela pessoa. Agora, quando foi que eu tive esse start, essa mudança de pensamento, eu nem sei se eu percebi isso na minha vida, entendeu? Eu sei que isso foi mudando. Talvez, eu percebo assim, eu mudei muito depois que eu fui mãe. Uhum. Então... Já tinha quantos anos o primeiro filho? 31. Então agora boa. todo mundo já sabe quantos anos eu tenho. Mas é isso, Vai ter que voltar o podcast. Vai ter que fazer fazer um corte. Mas todo mundo... isso mudou muito minha vida. Foi quando eu tive meu primeiro filho. E eu falo isso pra ele. Falo, Davi, isso tem uma importância muito grande na vida da mamãe. Porque a mamãe era uma pessoa antes e se tornou uma pessoa depois de você. Falando pras mães aí, o que você era antes ou depois? Tem muita mãe, tem muita mulher que não quer ter filho, né? E o que você ganhou aí pra essa experiência? Por que mudou? Eu sempre desejei ser mãe. Uhum. Nunca quis casar, mas sempre desejei ser mãe. O que mudou? Eu senti uma... É como se fosse uma passagem de portal, assim, de responsabilidade, mudança no meu estilo de vida,
Então, eu tinha, apesar de ser nutricionista já há já quase atuava. 20 anos, eu tinha alguns hábitos que eram ruins, de noitada, de sair muito. Então, eu bebia, às vezes fumava. E isso não era compatível, inclusive, com a profissão que eu tinha escolhido. Que eu tinha escolhido, isso não era compatível. Mas isso acontecia, porque eu era jovem e tal, já tinha uma renda e não tinha gasto. Isso, mas eu tinha um estilo de vida que eu me criticava muito, eu me julgava, falava, isso aqui não é compatível com o que eu, inclusive, ensino para as pessoas. Não era. Então eu era hipócrita, essa é a verdade. E me incomodava. E aí eu acho que quando eu engravidei, já foi uma mudança, assim. Eu falei, caramba, eu estou grávida, estou gerando outra vida. Eu tenho uma responsabilidade com... Primeiro eu pensava no aspecto de saúde desse ser humano. E depois, ao longo do tempo, eu fui vendo o tamanho da responsabilidade, que eu posso falar assim, o projeto mais importante de um ser humano, com certeza, é criar outro ser humano. Não precisa ser um filho, né? Inclusive, eu acho que a nossa sociedade devia enxergar isso, que assim, a gente, enquanto adulto, é responsável por todos os seres humanos em formação. Porque tudo que a gente faz vai ter um impacto no crescimento e desenvolvimento das nossas crianças, que são o futuro. Então, mas assim, claro, trazendo para o meu universo, eu via o quanto tudo que eu fazia, que eu falava, o exemplo que eu era, ele ia servir para o aprendizado do meu filho, que é um ser humano e que no futuro, eu entendo que esse ser humano ele vai ter uma importância, um impacto para o planeta. Então, assim, qual é o meu papel enquanto formadora de outro ser humano? Sabe? Então, isso mudou muito, assim, quando eu fui mãe. Vamos entrar um pouquinho nessa parte de esporte, né? Como que começou o esporte depois que você foi mãe ou foi antes que você foi mãe, só para a gente entender esse contexto. Eu sempre fui uma pessoa muito ativa, então, desde criança, futebol, vôlei, capoeira, patinação. Mas aí com 11 anos eu comecei a fazer musculação. 11 anos de idade? Meu Deus do céu. Porque eu lembro que eu ia Podia. Hoje em dia também pode, mas claro, né? Dadas as proporções de ser uma criança. Mas musculação mesmo, academia? Musculação na academia. Você ia com quem? Com sua mãe? Eu ia com a minha mãe, minha tia, minha irmã, lá na ABB. Ah, é? Aham. Mas uma vez na semana? Não, a gente ia umas 3 vezes na semana. E aí, com 15, aí também mudei de academia, fui também, e era bem assídua. Eu sempre gostei muito de fazer exercício físico. E sempre tive outros esportes atrelados. Então, assim, na escola, durante o segundo grau, ensino médio, eu participava fazia aula de futsal à noite, vôlei. Se tivesse jogos interclasses, eu participava. Eu sempre gostei de praticar esporte. Então, se você hoje me chamar... Não importa qual. Tudo que eu faço, eu gosto, porque eu gosto de fazer exercício, esporte e tal. Então, sempre gostei muito de correr. Eu participei de uns grupos de corrida. E aí, só depois que eu fui mãe, que eu dei uma desacelerada na corrida. Hoje em dia, corrida só dentro do ódio, no CrossFit. Mas eu sempre gostei. Então, hoje em dia mesmo, às vezes, eu não jogo beach tênis ainda, mas eu falo assim, um dia desde eu fui num campeonato, falei, legal esse negócio, né? Me interessou. Só que eu precisava, né, viver só pra praticar esporte, mas eu gosto. Minha cunhada começou a praticar, tá gostando, tá fazendo. Rafa, tudo que eu olho assim, eu falo, caramba, eu gosto. Tudo que eu faço uma vez, Muay Thai. Comecei falando, vou experimentar aqui, ver se eu gosto de alguma luta. Nunca tinha feito nenhuma luta. Pronto, gostei, tô lá, já tenho meu primeiro Pragied, que é a graduação. É faixa, não é? E aí já ganhei meu primeiro. Então, assim, é isso, eu gosto. E eu sou uma pessoa, não sei se é característica de taurino, mas eu gosto muito, às vezes, de fazer a mesma coisa, sabe? Assim, eu gosto do CrossFit, tô lá
8 anos e gosto do CrossFit. Agora tô no Muay Thai, gosto do Muay Thai e não quero sair dali. Então eu tenho muito esse negócio assim, eu gosto de me sentir segura, confortável, ambientada, sabe, naquele lugar. Eu tenho Como foi muito o CrossFit, isso. assim, porque não é um esporte que a gente faz ali toda manhã, mas como você chegou no CrossFit? Foi depois que você teve filho? Foi realmente assim, quando o Davi tinha 2 aninhos, eu comecei a treinar ali numa box tem na PTG, na Gladius. Mas antes eu já tinha tido um contato inicial, uma amiga e o marido que tinha uma box ali no Sudoeste, mas o meu primeiro contato com o CrossFit foi, esse negócio é muito, precisa estar muito avançado, né, para poder praticar isso aqui. Aí uns Avançando em que 2, sentido você fala? De porque tinha força física, tudo, os não, os movimentos? movimentos ginásticos, o primeiro contato que eu tive, eu falei, gente, isso aqui é muito difícil. Ah, entendi. Aí eu dei uma recuada. Aí uns 2 anos depois, eu fui de novo. Falei, não, vou testar. Tinha uma semana de aula experimental, falei, pois eu não voltei na academia que eu estava matriculada nem para dar tchau. Porque eu falei, deixa eu vencer o plano lá, tá ótimo, já me matriculei no CrossFit. Você já desistiu da academia Já de imediato? desisti rapidamente da academia. Rapidamente. E aí fiquei muito focada, assim, muito. Mas você chegou a se treinar para competição? Eu treinava, fazia você chegou a ficar planilha. tão viciada que... Eu fazia planilha. Né? Gostou tanto que dedicava mais. Eu treinava 2 vezes no dia, assim, de manhã cedinho e no fim do dia, porque dividia, né, o treino da planilha e tal, porque não cabia tudo em um período só. E... Criança ficou de lado, então. Criança, eu tinha Paizão, o apoio, Tinha apoio, né, nessa época da minha mãe, muito, assim. Até hoje, minha mãe, ela, no período da tarde, fica com meu filho maior, entendeu? Então, eu tenho uma rede de apoio, que também é muito importante para as mães. A gente não pode achar e nem julgar, assim, uma mulher falar, ela não faz porque ela não quer. Não. Primeira coisa, ela tem uma rede de apoio, que se ela não tiver, não é porque ela não quer, porque ela não tem condições físicas e emocionais de fazer alguma coisa diferente tempo, ali. Né? É muito difícil. Porque é cansativo e as crianças, elas querem muito a mãe. Então, se a gente não tiver outras figuras ali compartilhando essas atividades, sabe? É difícil. Então, eu sempre tive o apoio da minha mãe, Felipe, então eles me ajudam muito. Mas o marido, Felipe, como que faz essa parte aí? Só para eu entender, porque ele também gosta de esporte ou não? Ele gosta, mas o negócio dele é mais musculação, então então lá na academia do prédio resolve. Não, então é muito mais flexível, né? Porque quando tem uma coisa que tem horário, tudo aí é mais complicado. Aí ia ficar brigando. Tem horário, agora é meu. E que é outra coisa também, às vezes eu vou pra academia com ele, que eu gosto. Ainda gosta de academia? Gosto. Não gosto assim, igual eu gosto do CrossFit, igual eu tô gostando da luta, mas gosto. Que é isso que eu tô te falando, eu gosto de fazer exercício. Me fala que sábado e domingo eu vou fazer uma atividade ao ar livre, vou pro parque pra ficar lá caminhando, correndo atrás de menino, andando de bicicleta. Eu já fico feliz. Por quê? Porque eu gosto dessa coisa do esporte, do ar livre, de estar em contato com a natureza, sabe? Eu gosto muito. Até pro pessoal que não conhece, né, Carol, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Você que já tá praticando tanto tempo. Posso atrapalhar um pouquinho da turma do CrossFit, mas vou perguntar porque CrossFit machuca? Não é o CrossFit que machuca. E aí vou te falar porque nisso tem vários trabalhos de revisão mostrando que o que na verdade machuca, e isso vale para qualquer esporte, tá? À medida que você vai evoluindo numa modalidade, o volume de treino aumenta. Então, o que machuca nos esportes é quando eu tenho volumes grandes de treino e especialmente cargas elevadas. Então, no CrossFit, a gente tem essas duas combinações. Geralmente, você vai melhorando os movimentos de LPO, por exemplo, você vai aumentando as suas cargas. E a carga, e essa sobrecarga nas articulações, se você não tiver todo um cuidado de fazer um trabalho de fortalecimento, você machuca. Mas o que machuca, e aí independe da modalidade, é volume alto e carga elevada. Então, modalidades que trabalham com sobrecarga, quanto maior a sobrecarga, maior o risco de lesão. E atividades que
trabalham com essa valência do volume, porque faz diferença para melhorar a velocidade na corrida, por exemplo. Então, quanto maior o volume, maior é o risco de lesão, entendeu? Porque a corrida tu me machuca, né? Se você parar, Sim. você começa a aumentar o volume. Sabe qual é uma das modalidades que não é nem, assim, não é um esporte clássico, né? As pessoas olham mais como uma arte, mas tem uma dedicação extenuante, treinamento extenuante. Balé é uma das coisas que mais lesionam, por exemplo. Por quê? Porque tem um volume e movimentos repetidos, entende? Então, isso lesiona. Por exemplo, esportes que tem muita mudança, claro, contato e mudança de direcionamento, né, rápido, tipo futebol também, tem um alto índice de lesão. Mas é isso, é muito da característica da modalidade. Mas, de modo geral, sempre que tem volume muito alto ou carga elevada, você vai melhorando o movimento, vai aumentando a carga, o risco de lesão é maior. Você que teve muitos esportes que você fez, o que você indica para... assim, a Carol é nutricionista, galera do Cicast, mas assim, o papo aqui tá esporte voando, né? Porque vamos estressar esse papo do esporte por causa da sua experiência na questão do esporte. Vários tipos de esportes que você já praticou. E falando nesses vários tipos de esporte, qual que você indicaria para as mamães que estão querendo começar aí, como você começou logo no CrossFit? Olha, difícil assim, porque tudo me leva a indicar CrossFit, gosta, né? Que é o que eu gosto. Mas é isso, assim, o mais importante é descobrir algo que você gosta de fazer. Eu acho que esse é o mais importante. Por quê? Porque é aquilo que você vai sentir prazer em fazer. Então, por que eu sou assídua no CrossFit? Porque eu gosto. Por que eu estou assídua no Muay Thai? Porque eu estou gostando. Se eu não gostasse, provavelmente eu ia começar a faltar, inventar desculpa, falar, não, hoje não, porque hoje eu estou muito cansada, hoje não, por qualquer motivo. Por quê? Porque eu não gosto de fazer o negócio. Sim. Então, geralmente as pessoas começam a desistir de uma modalidade porque alguém falou que, olha, você tem que fazer isso, mas sei lá, às vezes a pessoa não se identificou com aquilo, então... Aí ela vai acabar desistindo. Né? Ô, Cleves, chama a Artemisia pra mim, pra conhecer a Carol aqui. Pode ir filmando aí, não tem medo não. A gente não para não. Vai ter... Foi crossfiteira também, foi um tempo. Quando eu comecei, a gente começou junto. Legal. Foi uns 3, 4 anos a gente fazendo junto. Aí depois veio a questão de filho, apesar que não, ela tinha filho, a gente já tinha o Lucas já, o mais velho, e também se identificou, gostou. Agora, assim, o resultado do CrossFit, ele é muito impressionante. Ele é muito rápido, sim. Muito rápido. Muito, muito rápido, assim. Uma mudança é visível, assim, a mudança da composição corporal, né? Sim. É legal. Vem cá pra você conhecer a Carol aqui, pode entrar. Vou pegar meu cafezinho aqui, ó, que é a Artemisia. Vou tomar agora. Isso aí. E a Carol que treina lá amanhã. Ligar aí, pede pro Cleber se eu ligar. A Carol estamos aqui no papo aqui do DCcast. A Carol quer eu. Carol vai falar tudo sobre nutrição. Já tá passando. A gente tá, por enquanto, ainda aqui no treino, entendeu? Treino, vida de mãe, mas daqui a pouco a gente chega na nutrição. Isso aí. Pede pra ele ligar aqui. Pega o controle ali, que eu mesmo ligo aqui. Bacana, Carol. Gostei do Artemisia também, como falei, foi crossfiteira, mas aí depois eu vou perguntar pra ela por que ela parou, mas depois. Hoje ela é corredora, ela. E aí, claro, que depende do que a pessoa gosta, porque fazer o que não gosta não dá certo, né? Então, exato. Acho que também é um pouquinho isso daí. Agora, tem um fator, assim, já voltando para o CrossFit, que eu acho que é por isso que ele teve um crescimento tão importante nos últimos anos, porque tem o fator motivacional, treino em grupo, cada dia tem um treino diferente, então isso faz com que a assiduidade aumente, sabe? Porque é uma coisa um pouco mais... a dinamicidade, né, que tem, então mas diferente. Aí você vê que depende de pessoas, né, porque nem todo mundo não é igual. Tem um médico
um amigo nosso que ele não gosta de CrossFit por causa disso, porque tem que Cada treinar em dia grupo. Entendi. O cara não gosta, eu gosto de treinar sozinho. É. Aí você tem que, ainda mais quando tem que fazer dupla, aí pra mim é um problema sério quando tem que fazer dupla. Eu acho um saco isso daí. Por isso que eu não treino CrossFit. Cada um é cada um, né? Pra você ver. Aí eu não gosto. Então eu tava no Ibirapuera correndo esses dias e a gente observa, né, que, assim, você fazer parte de um grupo é muito legal isso daí, né? Por mais que tem gente que gosta de treinar sozinho, mas o grupo ele acaba te fortalecendo para você não parar. Isso é muito verdade. Os grupos fortalecem a gente pra gente não desistir de alguma, especialmente, sei lá, se for uma modalidade esportiva. A gente pode, né, transpor isso para outras coisas da vida também, mas ajuda bastante a se manter ali. E falando em grupos, você que nós temos, você é coordenadora da unidade técnica do CFN. Isso, CFN, Conselho Federal de Nutrição. E a gente queria saber um pouquinho isso daí, como que funciona, né? Começar lá dessa base aí para você. Por que você escolheu nutrição? Só para quem tá... Por que eu escolhi nutrição? Eu tenho uma tia que é nutricionista e quando eu era pequena, assim, eu via ela indo para São Paulo fazer residência. Aí teve um momento que minha avó ficou muito doente e ficou hospitalizada no Sara Kubitschek. Essa minha tia, na época, era nutricionista do Sara. E eu vi o quanto a nutrição foi importante para a recuperação da minha avó, tal. E a minha visão de nutrição era muito, então, em nutrição clínica hospitalar, que era a experiência, que era o modelo que eu tinha de nutricionista próximo a mim. Quando você começou? Quando eu comecei. Então, assim... Então foi influenciado por sua tia? Foi. Não, e ela só soube disso muitos anos depois, quando eu tive que fazer um memorial descritivo para participar de um processo seletivo na Católica para professora, que ela também tinha sido professora lá há você também anos foi atrás. Professora? Fui. É? Professora, coordenadora de curso. É mesmo? Ela passou por tudo, então. Então gosta mesmo. Gosto, eu amo. Eu falo assim, eu sou muito grata à nutrição, porque tudo que eu conquistei na minha vida foi sendo nutricionista. Então, eu sou vamos ser muito sinceros, grata. né? Que a profissão hoje está muito em alta, né? Tá. Porque você vê, tem muita gente aí na internet. Tá muito em alta, mas eu vou te falar que tá em alta, mas às vezes de uma forma um pouco distorcida e deturpada e muito com um foco que é uma linhazinha da área de atuação. O nutricionista ele pode atuar em 6 grandes áreas. Mas a maioria das pessoas hoje enxerga o nutricionista só na área clínica, muito voltado para estética, que é o que aparece nas redes sociais. Entendeu? Olha só que eu achei que era só isso também. Então, não, a gente trabalha com políticas públicas. Então, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que está lá regulamentado por lei, tem o nutricionista como responsável técnico do programa. Então, o FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, só repassa dinheiro para as escolas públicas, estaduais e municipais, se tiver um nutricionista responsável técnico. Então, a gente está muito envolvido nas políticas. Mas tem restaurante tem que ter um nutricionista também. Restaurantes comunitários. Nem infelizmente, assim, os restaurantes comerciais, a gente hoje não tem a obrigatoriedade de ter um nutricionista responsável técnico. Como a farmácia tem que ter um farmacêutico. Deveria. Mas isso foi uma questão judicial, tal, que, enfim, né, tem todo... Mas existe ainda uma disputa para colocar isso daí, o CFN? Porque a gente entende que aonde tem produção de alimentos... Tem que ter uma forma de você manusear isso, né? Se manusear errado, vira. Então, hoje, às vezes, assim, o restaurante não tem um nutricionista lá que é responsável técnico, mas ele tem um consultor na área de alimentos, que é um nutricionista, entendeu? Então, isso tem. Que é uma das áreas também. A gente tem as 6 grandes áreas, e tem várias sub-áreas, então a gente tem muito campo de atuação, mas é isso, todo mundo fica focado só na estética. Na estética, é verdade. Mas assim, nutrição clínica, que é uma grande área que abarca consultório, ambulatório, hospitais, né? Nutrição clínica. Verdade. Aí a gente tem a nutrição esportiva. Mas não é a mesma da estética? Não. Não? Não. A estética pode estar dentro da clínica, no consultório.
porque aí é uma especialidade. Mas a nutrição esportiva é uma área de atuação. Só que, e a nutrição esportiva é diferente, muitas vezes as pessoas confundem também a nutrição esportiva com nutrição estética, porque pensa em composição corporal, diminuir percentual de gordura, que ficou muito associado com um corpo atlético como um corpo com pouca gordura. Mas, na verdade, a nutrição esportiva é focada em rendimento esportivo. É desempenho esportivo. E aí a gente tem inúmeras modalidades. E cada modalidade vai ter a nutrição como aliada, mas de uma forma diferente. A nutrição esportiva, ela não acontece da mesma forma para todos os esportes, porque cada um tem um sistema energético que vai atuar ali. E é diferente, porque eu tenho atividades que são mais explosivas, eu tenho atividades que são mais, por exemplo, no endurance, que eu tenho um gasto energético mais focado na gordura corporal. Então, a base da alimentação, ela pode ser muito similar, mas, por exemplo, quando a gente fala que na nutrição esportiva, a base, a alimentação, ela é fundamental. E aí a gente vai fazendo alguns ajustes, né? E suplementos são a cerejinha do bolo. Mas a base é o alimento. Mas na cereja do bolo, por exemplo, visto que a gente tem inúmeros suplementos hoje, mas poucos com evidência científica forte, mostrando que realmente faz diferença para algumas modalidades. Mas quando a gente chega nesse ponto, a gente vê que creatina não vai ser bom para todo esporte. Depende. Em que momento da fase de treinamento que esse atleta tá. Então, ele tá numa fase que é de hipertrofia, ela é mais explosiva, ele está treinando mais focado mesmo na modalidade, tudo isso vai depender, entendeu? Creatina, ele pode, acredito que não, mas eu vou perguntar porque também não tenho certeza. Creatina pode ser uma forma de vamos dizer assim, entrar ali como irregular para algum tipo de esporte, não? Não, hoje não. Hoje não. Hoje não mais, a creatina. Porque ela melhora, que eu pelo menos escutei É um ergogênico, sim, a gente chama, ajuda, né? Na explosão, é um ergogênico nutricional. Mas ele não considera, então, como doping? Não, porque a gente tem produção endógena de creatina. Mas aí você não estimula de forma artificial? Não, mas na verdade a gente nem estimula, a gente só consegue saturar a célula com aquela creatina, e aí que melhora o sistema de regeneração do nosso ATP, que é a energia celular, que é um sistema creatina-fosfato. O café tem o quê? Café tem cafeína, tem outras substâncias que são interessantes, que são bioativas, mas a cafeína... Falar em café, Glebs, traz um cafezinho pra nós, cara. Traz pra Carol também, traz um copo novo pra ela aqui, pra ela misturar com o café. Mas a cafeína, ela é o estimulante mais antigo do planeta, porque as bebidas cafeinadas, bebidas cafeinadas, desde chás a café, entendeu? Chá também é considerado. Tem vários chás que têm fonte de cafeína, que são fonte de cafeína. Nossa, então não chá preto, chá verde, a gente tem vários chás que têm cafeína. E aí a cafeína, ela é um estimulante para o sistema nervoso central, mas ela tem atuação. Hoje a gente, né, tem muito estudo com cafeína, e aí a gente vê que ela também auxilia em outros sistemas. Então, por exemplo, melhora a entrada de glicose na célula. Então tem várias atuações. Onde a cafeína atrapalha, Carol? Tem, assim... O excesso de cafeína pode... Então, tem pessoas que são mais sensíveis à cafeína, e isso está muito relacionado à genética do indivíduo. Então, tem pessoas que têm uma resposta ruim à cafeína. Sabe aquela pessoa que toma café e fica balançando, ansiosa? Porque a gente fala que a cafeína, ela acelera processos. O processo, por exemplo, a ansiedade, ela estava ali, mas a cafeína, ela acelera o processo, e aí a pessoa fica mais ansiosa. Então, ela tem uma resposta pior à cafeína nessas situações. Agora, isso é muito individual. Eu, por exemplo, não vivo sem cafeína. Eu preciso ter um cafezinho, faz parte do meu shot de felicidade. Eu treino. Você toma à noite também, café. Não, porque atrapalha meu sono. Atrapalha seu sono. Isso. Aí você tem que se conhecer ali para poder fazer. Mas
mesmo as pessoas que falam que tomam café à noite e não atrapalham o sono, eu vou dar um recado para essas pessoas, ele atrapalha sim. Ela pode pegar no sono, mas com certeza se a gente for avaliar a qualidade do sono, é um sono mais agitado. Talvez ela entre menos num sono profundo, sabe? Então a gente tem o efeito da cafeína sim, porque ela é estimulante do sistema nervoso central, não tem como fugir disso. Então a pessoa pode até dormir, mas ela tem a qualidade do sono dela, com certeza muda se ela não tomar café e se ela tomar café. Entende? Então esse negócio de que eu posso tomar café para dormir, pode até tomar. Mas se você não tomar, a qualidade do seu sono vai ser outro. E a qualidade do sono está muito relacionada com qualidade de vida. Sim. Porque o descanso... Então, os 3 pilares, assim, para a gente ter uma boa saúde é se alimentar bem, ter o corpo em movimento, não vou nem falar que você tem que fazer um esporte, mas o corpo humano foi feito para estar em movimento. Ele não foi feito para ser sedentário. Isso é fato. E dormir, o descanso. O corpo precisa descansar, porque tem várias funções fisiológicas que acontecem, sinapses, por exemplo, no nosso cérebro, que acontecem quando a gente dorme. A gente precisa dormir. Tanto é que pessoas que têm insônia crônica ou muita dificuldade para dormir, tomam remédio para dormir, enfim, qualquer situação que leva a uma privação de sono por muitos dias, muitas pessoas surtam. Por quê? Porque o sono é fundamental. Então, os 3 pilares é exercício, é alimentação adequada e tem que descansar, tem que dormir. Eu vou entrar num ponto aqui que eu sempre gosto de conversar quando eu trago o pessoal da nutrição. Até porque é polêmico, mas é importante a gente debater isso. Álcool, onde que o álcool serve para alguma coisa? A gente até conversou, né? Serve para alguma coisa. Tem o relaxamento trazido pelo álcool. Tá, mas na saúde, dentro do corpo, assim. Não. Não? Não. Fora o relaxamento e a questão social, eu não posso te falar que tem um benefício. Por quê? E tem alguns trabalhos querendo trazer, não, a cerveja traz benefício aqui e ali, porque tem o complexo B dos cereais que são fermentados e tem micro-organismos. Mas o álcool, então a pergunta não é bebidas, né? Porque aí pode ser que tenha um resveratrol no vinho, que tenha alguns elementos na cerveja por causa dos cereais maltados que vão ser benéficos, mas no cômputo geral, o álcool, ele supera os malefícios, supera os benefícios que aquela bebida pode ter. Então, assim, o álcool tem a questão do relaxamento e da sociabilidade, mas ele não traz benefício fisiológico. E em doses moderadas e altas traz prejuízo, inclusive a longo prazo. Acho que eu estou vivendo isso já há algum tempo, vendo que se tivesse algum benefício... Por exemplo, tem vários trabalhos mostrando o risco relacionado ao álcool para o desenvolvimento de diversos tipos de câncer, porque aumenta a permeabilidade celular para outras substâncias que nós também estamos expostos, entende? Porque é isso, o ambiente que a gente vive hoje, ele não é um ambiente saudável, isento de toxicidade. Então, a gente tem plásticos que têm substâncias que passam para os alimentos, a gente tem os agrotóxicos que estão nos alimentos, a gente não consegue estar isento de toxinas que vão entrar no nosso corpo. Só que o nosso corpo, ele consegue fazer um processo natural, que é a detoxificação. Então, nosso fígado, intestino, rim, consegue eliminar essas substâncias. Só que o problema é que a gente não consegue dosar essa exposição aumentada. Então, se a gente estiver muito exposto a substâncias ruins, elas vão ficando, elas vão se acumulando. O tecido adiposo é um tecido que acumula essas toxinas, então tem pessoas com maior gordura corporal têm um risco também aumentado por essas questões. Então, tem muitas nuances nessa questão. E o álcool, ele aumenta esse prejuízo, entende?
Mas é isso, não só o álcool, a gente está exposto a muitas substâncias ruins. O ar que a gente, né, respira, tem poluentes, então a gente tem tudo isso. Agora, por conta disso, Carol, vamos ficar louco, paranoico? Não. Aí é onde entra. Aonde a gente consegue ter controle? A gente consegue, se a gente tiver exercitando o nosso corpo, a gente consegue, se a gente escolher melhor as coisas que a gente come. Por quê? Porque o alimento, ele não é só nutrição biológica, ele também é. Mas ele tem um aspecto cultural, emocional relacionado aos alimentos. Então, não estou falando aqui que nunca é para as pessoas comerem pizza, hambúrguer, doce. Não, por quê? Porque tem uma dimensão emocional, cultural desses alimentos e social, que é importante. O que eu estou falando é que no dia a dia, a gente precisa escolher melhor aquilo que a gente come, porque isso vai ajudar o nosso corpo a trabalhar melhor, a eliminar essas toxinas que vão entrar e que a gente não está vendo e não tem como evitar, porque a gente está num ambiente exposto a isso. Entende? Então, assim, tomar a hidratação é tão fundamental, é um ponto que eu falo, gente, se todo mundo se hidratasse bem, e se hidratar bem, não são só 2 litros de água por dia, Pronto, tá? eu queria saber Não é, isso é o mínimo do mínimo do hidratação, mínimo. porque agora tem muita gente, né, falando sobre isso. E, Cleber, deixa eu te perguntar, esse o café que a Artemida trouxe? Esse daqui? Não, traz o cafezinho Acabou já? Isso que eu tô vendo aqui, tem diferença aqui do gosto, então tá bom. Fiz mal, vem propaganda aqui pra Carol, mas tudo café bem. moído, Por isso que eu tô vendo que tá com gosto mais forte. Mas vamos lá, Carol, depois eu vou levar pra você lá no CrossFit. Tá, combinado. Hidratação. Hidratação. É um ponto que eu falo, cara, se as pessoas se hidratassem bem, a gente já resolvia metade dos problemas de saúde. Não tô brincando. É mesmo? Hidratação. O corpo precisa estar hidratado para funcionar bem. Quer ganhar massa muscular? Esteja hidratado. Quer emagrecer? Esteja hidratado. E aí, todos os benefícios do ganho de massa muscular associados à saúde dependem da hidratação. E tudo que a gente previne no processo de emagrecimento está relacionado à hidratação. Doenças renais, relacionadas à hidratação. Hipertensão, eu ajudo o corpo a controlar a pressão arterial, me hidratando bem. Então, assim, pele, tudo. Intestino, problemas intestinais. Hidrate-se, porque o intestino precisa estar também bem hidratado. Não adianta a gente comer frutas, vegetais, ter fibra na alimentação, se eu não hidratar o meu intestino. Então, o corpo, para funcionar bem, precisa estar bem hidratado. Hidratação é fundamental. Considerando quanto? Bom, o quanto, ele tem algumas formas da gente estimar qual seria o ideal. Mas, assim, hoje, pela recomendação que a gente tem do Instituto de Medicina, que é uma das nossas referências para recomendação de nutrientes e de água, para mulheres, mulheres adultas, pelo menos 2,7 litros, então próximo de 3, né? E para homens, 3,7. Se a mulher estiver amamentando, sobe para 3,7, um litrinho a mais. Agora, tem cálculos também que é baseado em peso corporal. 30 ml por quilo de peso corporal. Ah, tá, isso que eu queria saber, que eu vi o pessoal fazendo essa comparação por peso, a cada 10 quilos, 1,5 litro, acho. Não, não lembro, tem um cálculo que dava tem algumas, X quilos, tantos ml. Tem algumas recomendações, pode ser mas 30 ml. Pode ser pelo peso, então. Uhum. Entendi. Mas é isso, assim, uma coisa que a gente precisa entender é que se você toma 1 litro, é muito, muito pouco. 1,5 litro, muito pouco. 2 litros. A gente só começa a falar assim, tá mais ou menos mais de 2 litros. Até 2 litros, assim, é o mínimo do mínimo. É 3,7. Vou botar de manhã. Tem que beber, não pode ficar parando, não pode vacilar não, senão não chega tem que tomar o dia inteiro. E de preferência, tomar mais ao longo do dia do que à noite, porque tomar muita água à noite atrapalha o sono, você vai ter que acordar para ir ao banheiro, porque o corpo vai, né, seu corpo vai filtrar isso, vai encher a bexiga e vai querer ir ao banheiro. Então... E não é beber também, né, Carol, assim,
um volume muito grande uma isso que eu vez. ia falar. Não, também não é isso. Não seria isso. É fracionado. Vou tomar logo 2 litros aqui de manhã. Não, é fracionado ao longo do dia, entende? É o ideal, ir fracionando. Alimentos, eu acho que né, o CFN deve ficar muito em cima dessa questão dos alimentos, porque hoje, infelizmente, a indústria alimentícia ela tá atrapalhando mais do que ajudando, né? Não sei, assim, não sou muito a fundo disso, mas a gente vai numa farmácia, por exemplo, você vai lá, é doce, aquelas... Eu brinco que assim, a farmácia hoje, ela vende o medicamento e ela vende o que adoece. Verdade. Porque tá lá cheio de refrigerante, doce, um monte de porcariazinha. Lá no caixa, perto no caixa, perto do, né? Vende picolé, vende tudo. Verdade. E tá vendendo medicamento para controlar a glicemia, triglicerídeo, colesterol. Então é um teu ponto de vista, paradoxo. Qual que é o grande vilão hoje o alimento vilão? O industrializado, vamos colocar assim, ultraprocessado. É isso. Chama. O que eu vou falar é os vilões hoje são os ultraprocessados. Então são... Eu não gosto nem de chamar de alimento, eu chamo de produto alimentício. Por quê? Porque a gente não identifica nem parte de alimento natural ali. São isolados que a indústria pega, né? Então isola dos alimentos e tal e faz um ultraprocessado. Tanto é que um ultraprocessado, eu não consigo reproduzir aquilo na minha cozinha de casa. Diferente dos processados, minimamente processados e in natura, que hoje a gente classifica os alimentos pelo nível de processamento, que é a recomendação do nosso Guia Alimentar para a População Brasileira, uma publicação do Ministério da Saúde de 2014, então fez 10 anos agora, e foi um marco essa mudança de como olhar para os alimentos. Porque a gente fala em nível de processamento. Os alimentos in natura, minimamente processados, são os naturais. E aí entra frutas, hortaliças, cereais, né? Então, as carnes, ovos, alimento. Quando a gente fala comida de verdade, é disso que a gente está falando, é aquilo que a gente descasca, que a gente vai cozinhar, né? Então, é isso, comida de verdade. Aí tem os processados, que a gente consegue pegar esses alimentos, ingredientes culinários, que é sal, açúcar e óleo, e fazer uma preparação, e são os processados. Vai virar outra coisa. Eu consigo... então um pão, ele é processado. Um pãozinho de padaria. Aquele pão que tem uma lista extensa de ingredientes, que só a indústria vai ter acesso, aquele é ultraprocessado. Então, o pão... Existem pães diferentes. Um pãozinho da padaria, não, ele é processado. Eu consigo reproduzir aquilo em casa. Uhum. Se eu tiver habilidade, né? Não que eu, Carol, consiga. Mas a gente consegue, então, os processados, então, tem essa característica, que eles têm uma modificação, eles têm adição de açúcar, de sal, de óleo, tem uma mistura ali, mas eu consigo fazer uma reprodução caseira daquilo, né? E os ultraprocessados, não. Eles são... E eu não gosto de chamar tudo de industrializado, porque hoje grande parte da cadeia alimentícia, ela passa pela indústria de alimentos. Sim. Então, assim, o leite é ultraprocessado? Não é só porque ele está numa caixinha Tetra Pak, que ele fez uma pasteurização, ou é o HT, para matar as bactérias, então é um controle microbiológico, que ele é ultraprocessado. Se não tem adição de outros ingredientes ali, ele, no máximo, se dependendo do que tiver, ele é processado. Ou ele pode não ser, ele pode ser minimamente processado. Mas não é só por isso que ele é ultraprocessado, não é porque passou pela indústria, entendeu? Uhum. E a indústria de alimentos tem aspectos positivos, obviamente. Mas o problema, falando em grupos de alimentos, está nesses ultraprocessados. Por quê? Porque eles são fáceis para as pessoas comerem, eles hoje são muito baratos. Então, se alimentar de forma saudável é caro? Não é. Pronto, você entrou num ponto que é importante falar. A gente hoje tem vários estudos que tentam mostrar que os alimentos viciam. A gente não tem ainda um consenso se de fato tem substâncias viciantes
ou se é o comportamento alimentar que leva ao vício, tá? Mas a gente tem comportamentos ruins alimentares. E os ultraprocessados estão muito associados a isso. Então, o fato deles ser mais, a gente fala que os ultraprocessados são hiperpalatáveis. Eles têm mais sal, eles têm mais açúcar e eles têm mais gordura, que são os 3 ingredientes que aumentam a palatabilidade. E o sal, não necessariamente na forma de cloreto de sódio, que é o nosso salzinho de cozinha, mas numa forma que é mais deletéria à saúde, digamos assim, que é o glutamato monossódico, sabe? Então a gente tem muitos outros aditivos alimentares com sódio, que aumentam muito o sódio e que tem um poder de saturar as papilas gustativas de uma forma mais intensa. Então, eu saturo mais a papila gustativa com alimentos com muito sódio, com muito açúcar e com muita gordura. Os alimentos in natura, minimamente processados, começam a ficar sem graça para o paladar. Então é difícil. Por isso que às vezes as pessoas falam, mas isso aqui não tem gosto. Falo, tem gosto. Só que você não consegue perceber mais, porque o seu paladar, e é isso, assim, não é que ele está tão viciado, mas ele está tão saturado que você não percebe. Você que está nessa parte aí, porque o CFN, ele acho que ele regula, né, isso daí, ou não? Não regula, quem regula a questão da produção dos alimentos e tudo mais, legisla nessa área é a Anvisa. A Anvisa, tem razão. A gente, na verdade, tem um olhar sobre o profissional, entendeu? Uhum. Para que o profissional atue de uma forma adequada para protegendo a sociedade. Então, o objetivo dos conselhos profissionais sempre é proteger a sociedade de um mau exercício profissional. E como que a gente faz isso? Orienta melhor os profissionais, cria regras, normas, para que eles fiquem dentro da sua área de atuação, né? Para que não extrapolem a área de atuação, para que não invadam a área de atuação de outro profissional. Então, a gente fica muito nessa questão, assim, do exercício da profissão de nutricionista. E hoje também do técnico em nutrição e dietética, que é uma profissão que foi recentemente regulamentada. Técnico em nutrição e dietética. Que é uma profissão que foi recentemente regulamentada e que é um profissional que apoia muito o nutricionista em várias áreas de atuações. Por exemplo, é muito clara a atuação dele num hospital. Então, a gente tem o nutricionista e o técnico trabalhando juntos para que aquele paciente receba de fato o que ele precisa. Sabe? Então, é um profissional de nível médio, assim. Ele não tem um nível superior. Mesmo, né, que nível técnico, é isso. Eu queria ainda até chegar um pouquinho nessa questão da alimentação, e aí também escutar um pouco do seu ponto de vista. Você não acha que a indústria alimentícia, ela não... É porque se discute que não vicia, né? Açúcar não vicia. Falar, não é vício, é hábito. Mas você não acha que a indústria alimentícia acaba camuflando um pouquinho isso daí? Cara, porque tem gente que não é possível que não é viciado em açúcar. Então, mas é isso, é porque hoje os trabalhos científicos que a gente tem não conseguem, porque para você caracterizar vício tem vários pontos, que eu não lembro agora, né, mas eu já li esses trabalhos. E aí a gente não consegue chegar em todos os pontos que se caracteriza o que é o vício, o addicted. Então a gente não consegue caracterizar vício nessas substâncias, mas a gente tem comportamentos que são similares a de um indivíduo que é viciado em substâncias que viciam. Então, assim, o que eu estou dizendo que não vicia? Não, estou dizendo que a gente ainda não tem na literatura científica dados suficientes que suportem esse conceito de vício. É isso que eu estou dizendo. Sim. Eu acredito que vicia? Acredito. Mas eu, Caroline, né, visto a minha prática clínica. Agora, se eu for falar enquanto cientista, eu não posso afirmar isso. É isso que eu estou dizendo, que a gente ainda não tem elementos suficientes para afirmar o vício. Mas quando a gente olha para o comportamento de quem tem uma compulsão por determinados alimentos, sim, é muito similar ao vício. Então tem um vídeo, um filme muito antigo, até passava isso para os meus alunos, e agora eu não lembro.
Mas fala muito da indústria de alimentos. Eu posso resgatar o nome desse vídeo depois, a gente até bota lá na descrição, que mostra, assim, o comportamento de animais, de camundongos, indo numa aguinha com cocaína e com açúcar. E a área cerebral desses camundongos estimulada. Muito similar. E aí, por conta desse vídeo, na época, muitas pessoas começaram a falar, então é isso, açúcar vicia. Mas não, porque esse é um ponto, foi com camundongos, com seres humanos, a gente é muito mais complexo, né? Então a gente não consegue fazer essa afirmação. Mas tem vários elementos do vício. E tem a questão de um alimento que eu queria tocar nesse ponto, porque não sei se seria quando você tinha a parte clínica, né? E ainda vejo, eu achava que não, mas eu viajei esse final de semana, essa semana. É impressionante como as pessoas ainda bebem refrigerante. Refrigerante praticamente não serve para nada. Praticamente não. Isso eu posso falar e gosto de falar. Então não serve para nada. Porque bebida alcoólica ainda eu falo, gente, as pessoas perguntam, Carol, você que é nutricionista, bebida alcoólica ou refrigerante? Fala, bebida alcoólica, entre os males, melhor. Porque pelo menos relaxa. Agora, o refrigerante não serve para nada. É uma água gaseificada com um monte de aditivo químico. Mas é zero. Tão ruim quanto. Não tem açúcar, mas tem adoçantes químicos, que também, para quem acha que o adoçante químico, o nosso pâncreas também tem receptores de sabor doce, também, claro, não é na mesma proporção que ele vai, né, liberar insulina em resposta ao açúcar, mas também libera. Então, eu também posso criar resistência à insulina tomando bebidas cheias de adoçante. Então, é tão ruim quanto. Refrigerante não serve para nada. Nada. Zero benefício. Cara, bom saber disso, hein? Zero benefício. Não tem. Os seus filhos, então, lá na sua casa não tem. O meu mais velho, recentemente, começou a tomar refrigerante, mas o único que ele toma é Fanta. E é isso. Mas aí a regra lá em casa filho de nutricionista, né? Foi assim, uma decepção da vida. Eu falei, não acredito, meu filho toma refrigerante. Mas aí a regra para cada um copo, numa festinha, se ele tomar um copinho de refri, ele tem que tomar o dobro de água. Por quê? E imediatamente. Porque a mãe nutricionista botou a regra. Mas ajuda a água? Nada, é só porque ele vai querer beber menos. Não, ele vai querer beber menos refrigerante, porque ele vai falar, meu Deus, eu tenho que tomar 400 ml de água para 200 de refri, acho melhor não tomar esse refri não, vou ficar só na água mesmo. Pronto. Às vezes ele toma lá, ele fala, então vou tomar meio copinho, que aí eu tomo só um copo de água. Eu falo, beleza, tomou menos. Entende? O efeito do comportamento foi alcançado, porque o que eu quero? Que ele não tome. Ele quer tomar. Então a minha negociação com ele é essa. E funciona? Às vezes funciona. Lá de casa a gente começou a ver que estão tomando refrigerante. É porque é tão cultural isso de... Fora, cara, assim, é tão comum. Eu tive até ontem, almoçando com o pessoal, e uma das pessoas que estava na mesa, né, pessoa já quase 60 anos, ela falou justamente isso. Aí estava o sobrinho, mais a filha, né, visitar um pessoal em São Paulo, e ele falou, caras, por que vocês estão tomando isso? Não serve para nada. Eu falei, cara, será que tem algum benefício? Nada, nenhum. Para nada. Para nada. Refrigerante não serve para nada. Nem para matar a sede. Porque o sabor doce dele aumenta a sede ainda depois. Mas tem gente que usa assim. Eu estava vendo alguns corredores de longa distância, ultramaratonistas que utilizam o refrigerante para poder repor a parte de açúcar, né? Tudo bem, mas se ele tomar suco adoçado também com açúcar, não toma rapadura, né? Negócio mais... Pronto, ele vai ter o mesmo efeito. Porque o problema do refrigerante tão maior é a questão dos aditivos, tá? E aí, e aproveitando isso, eu também queria saber, acho que tem muita gente dúvida, não sei se tem alguma pesquisa a respeito. Água com gás, tem algum problema? Como que funciona a parte da água com gás ou não?
Não, em princípio não é um problema. Agora, a gente tem água naturalmente gaseificada e artificialmente gaseificada, né? É mesmo? Sabia não? Achei que era tudo artificialmente gasificado. Não, Não? tem algumas fontes de água que são naturalmente gaseificadas. E tem as que são artificiais, que, Ou seja, inclusive as que pode. tem muito. Ela é menos prejudicial, porque ela é menos carbonatada. Porque aí a gente tem. E aí a questão da carbonatação é porque diminui um pouco a absorção de alguns micronutrientes. Só que é isso, assim. Por isso que eu falo, eu sou nutricionista, mas a gente precisa entender que a gente também não tem que entrar numa paranoia. Assim, quanto de água com gás você vai tomar, às vezes, junto de uma refeição que vai ser significativa a redução da absorção dos micronutrientes? Olha, se for para diminuir a ingestão de refrigerante, tá válido tomar água com gás, com um limãozinho espremido, sossegado, porque a redução que você vai ter ali de uma absorção de nutriente, ela é mínima, perto de uma composição de uma refeição completa, sabe? Então, é isso, é colocar na balança. Não é... Agora, se a gente for muito restrito ao pé da letra, falar, não, mas diminui a absorção de alguns micronutrientes. Aí a pessoa não vai tomar. Mas é por causa do gás? É. Ah, é. Uhum. Quando, quando é artificialmente. Tá, mas aí quando você tá bebendo e comendo. Mas se você só beber... não, aí tudo bem. Não vai ter essa interação. Tá, mas aí você comentou essa questão aí. E quando a pessoa... E qual que é o ideal na relação comida e bebida ao mesmo tempo? Assim, que tempo... Existe um tempo que Existem algumas recomendações, tá? De alguns trabalhos, mas assim... Existem alguns trabalhos que mostram que, junto com a refeição, até 200 ml, mais ou menos, não atrapalha a digestão. Agora, se for uma refeição mais seca, por exemplo, pode até ajudar um pouco, né? Pela questão da mistura do ácido clorídrico no estômago para fazer digestão das proteínas, tá? Beleza. Agora... achei que não ajudava em nada. Não, então, pode ser quando a refeição é mais seca, pode ser até que ajude. Agora, quando não, falar assim, ajuda, não, atrapalha. Alguns trabalhos mostram que até esse volumezinho de 200 ml, né, um copinho assim, não vai atrapalhar também. Agora, quando a gente tem um volume muito alto, isso pode atrapalhar a digestão. Por quê? Porque acaba tendo uma diluição desse ácido clorídrico ali no estômago, e especialmente no estômago que tem a digestão das proteínas. Aí depois a gente finaliza essa digestão no intestino e a digestão dos carboidratos mesmo no intestino. Então, esse momento, assim, sabe, para ter o esvaziamento do estômago, para esse bolo alimentar e depois para o intestino, isso fica um pouco mais lento quando eu tenho uma digestão, né, que está mais lenta porque teve essa diluição. Mas aí também é um volume grande. Não é assim, se eu tomei 300 ml, vai fazer diferença? Não sei, porque aí é uma resposta muito individual. A gente tem direcionamentos, entendeu? Na literatura. Então, para você não ter nenhum problema, garante ali até 200. E, se puder evitar, não tome líquido junto com a refeição. Toma antes, dá um tempo. Quanto tempo? A gente também não tem isso mensurado exatamente. Em torno de 20 minutos a 30 minutos. E a mesma coisa para o pós. Eu quero tomar, tenho sede depois. Quanto tempo depois? A gente não tem isso avaliado precisamente, mas em torno de 20 a 30 minutos após a refeição, já também é um tempo ok para você tomar uma quantidade de água para se hidratar e tudo mais, sem ter prejuízo, sabe? Mas eu falo, na nutrição tudo é muito relativo, porque os corpos funcionam de forma diferente, entendeu? Cada organismo responde de um jeito. Diferente. E também depende também, assim, porque você já falou os corpos, né? Tem gente que está com sobrepeso, tem gente que já está num peso ideal. Tem muito, em relação a isso também, tem muito a composição da refeição também influencia. A velocidade da digestão, do esvaziamento gástrico, da digestão no intestino delgado, de todo esse processo completo,
depende muito da composição da refeição. Uma refeição que tem muita proteína e gordura, ela é mais lenta. Uma refeição que tem uma quantidade maior de carboidrato, ou só carboidrato, ela é muito mais rápida. Então, isso varia muito da composição. Se eu tenho fibra, fica um pouquinho mais lento, entende? Então, a combinação do que a gente tem no prato também influencia. Surgiu uma dúvida aqui. Cetogênica, né? Que aqui Dieta cetogênica. De proteína, né? Mais gordura. Mais gordura? Acaba juntando, as pessoas acabam comendo proteína porque carne é fonte de gordura. Então, a depender do corte, eu tenho mais gordura às vezes do que proteína, porque eu tenho a água, né, que tá ali nas células daquela carne e tal, então as pessoas acabam não contabilizando. Eu acho que carne é só proteína, não é não? A cetogênica, só para mim ter um entendimento melhor, ela é, porque eu sempre penso na carne, na proteína. Então na verdade, vamos pensar o seguinte, ela tem pouco carboidrato. Ou seja, o que sobra de nutriente que tem energia é gordura e proteína. Entendeu? Mas a característica dela, para formar corpos cetônicos, por isso ela tem uma característica que a gente chama de cetogênica, é ela ser restrita em carboidrato. E qual que é a tua opinião sobre essa restrição de carboidrato? Só para quem precisa, sei lá, tem quadros de epilepsia, que a dieta cetogênica é muito benéfica. É mesmo? Por causa do carboidrato atrapalha? Porque tem uma relação muito, né, muito característica da epilepsia, que talvez eu não saiba explicar detalhadamente aqui, mas que é indicado e controla as crises epiléticas. Agora, para esporte, por exemplo, não recomendo. E pode ter momentos, situações pontuais, mas também não é uma coisa assim, é bom para todo mundo? Não, e nunca vai ter isso, de ser bom para todo mundo a todo momento. A gente precisa entender isso, assim, que a individualidade, ela é muito importante não só na nutrição, mas para tudo. Assim como antes a gente falou, qual é a melhor modalidade? Depende, o que a pessoa gosta. E a nutrição está muito relacionada com a individualidade, porque a individualidade... Gosto de chocolate e refrigerante. Pode? Aí pode ser um chocolate amargo. Ótimo, melhorou. Porque aí eu tenho, né, os benefícios ali do cacau, das substâncias bioativas do cacau. Legal. Agora... Não pode tudo, né? Mas pode. É isso. De forma... Tudo na vida vai ser um equilíbrio. Entendeu? E de vez em quando, se a pessoa comer um chocolatinho ao leite e tal, tá tudo bem também. Não vai morrer por causa disso. De jeito nenhum. Pode ser que, se ela ficar muito restrita, paranoica, ela adoeça mentalmente. Sim, então, emocionalmente, né? Precisa ter um equilíbrio. A gente precisa, sabe o que? Ser leve. E tá leve, com a relação com os alimentos precisa ser leve. Isso é importante. Você comentou antes da gente começar aqui um pouquinho, eu queria escutar de você essa parte. Você falou que, né, que a nutrição é quase um chamado para você, assim, em termos de propósito de vida, né? E para quem está buscando isso, por que foi assim na sua vida? O que você quer fazer com a nutrição? O que dá para fazer para a nutrição para as pessoas? Então, primeiro que quando eu escolhi a nutrição, estava muito relacionado com a melhora que eu vi na época da minha avó, que estava hospitalizada no hospital da Sara Kubitschek, minha tia era nutricionista. Eu vi aquela mudança assim eu vi minha avó ficar mais forte e ela tendo uma melhora significativa por conta dela estar mais forte, melhor nutrida. Então eu falei, cara, isso muda a vida das pessoas. E eu sempre achei muito interessante essa interação dos alimentos no corpo humano. E aí isso me levou para a nutrição. Quando eu estava lá estudando ainda, há 20 anos ou mais atrás, eu descobri as áreas da nutrição e vi que a gente pode, enquanto nutricionista, impactar a vida de muitas pessoas. Tanto na nutrição clínica, mas especialmente, por exemplo, pensando em políticas públicas que incluem os nutricionistas ou a nutrição, a alimentação adequada, né, o direito a uma alimentação adequada e saudável. Eu vi que a gente podia impactar a vida de muitas pessoas ou de todas as pessoas. Então, hoje, assim, o meu chamado na nutrição, ele está muito voltado para a saúde pública.
E aí, é isso, assim, a minha vertente. Então, hoje, eu trabalhando no Conselho Federal de Nutrição, que visa olhar para a profissão e para o profissional, mas no intuito de proteger a sociedade, eu vejo o quanto, nas articulações que a gente faz lá, né, com o Poder Executivo, com o Legislativo, o quanto a gente consegue ter a nutrição enquanto ciência, o nutricionista como ferramenta dessa ciência, a possibilidade que a gente tem de impactar positivamente a vida das pessoas. E aí é isso, eu não estou falando de pessoas saradas e fitness, não estou falando de fitness, estou falando de garantir acesso a alimentos saudáveis para a nossa população. Aí eu fiquei na dúvida, assim, você falou, mas na prática, vamos falar, que eu gosto da prática, assim, o negócio é... Mas isso é prática, quando a gente está desenhando uma política pública que lá na ponta o gestor vai ter que contratar um nutricionista para planejar um cardápio, para executar a política de compras do município, das escolas. Tem que ser esse alimento, tem que ser esse alimento. Isso, quem define isso, quem define isso, quem vai fazer a seleção no cardápio da escola, é o nutricionista. Por causa de estar escolhendo isso, por causa desse nutriente que precisa para isso, esse nutriente funciona para isso no corpo dele, esse para isso. E, por exemplo, quando o nutricionista ele está lá envolvido na política de compras que hoje no PNAE a gente tem pelo menos 30% da aquisição dos alimentos tem que vir da agricultura familiar. A gente tem um impacto de uma outra área, que é fortalecer esse movimento social da agricultura familiar ali naquela região, que muda a vida daquelas pessoas que são produtores de alimentos. Então, é um impacto grande, assim, da garantia de alimento adequado, porque isso tem uma relação direta com a saúde física, mas também do impacto social, de você ter uma mudança da economia local, da microeconomia daquela região, sabe? Então é bem interessante, porque a gente tem uma participação importante em vários pontos, né, assim, aspectos da sociedade. É isso, não é? A gente deixou de ser só um profissional. Não é que deixou de ser, mas a gente não é apenas um profissional da saúde nutrindo o corpo. A gente tem um papel importante social. Então, quando a gente teve, sei lá, no Rio Grande do Sul, a questão das enchentes, calamidade pública, o nutricionista ele pode articular toda a organização da recepção dos alimentos adequados, o que você vai poder garantir ali de alimento numa situação crítica, porque tem fases, né, dessas situações de calamidade pública. Tá? A fase mais crítica, eu não tenho onde cozinhar. Eu vou falar que tem que doar fruta, hortaliça, alimento perecível. Não faz sentido. Não faz sentido. Nesse caso, por exemplo, o ultraprocessado ele vem bem. Ele tem um objetivo específico ali. Por quê? É a fome imediata e eu preciso garantir que é um alimento que está embalado, que foi produzido em uma situação tal e que não passou por contaminação. Por quê? Frutas, hortaliças da região, todos ficaram contaminados. E aí, como é que faz? Sabe? Então, todo esse planejamento, planejar a execução dessa situação, o nutricionista ele consegue fazer. Caramba, é grande, gente. Hoje a gente tem muito nutricionista trabalhando na assistência social. Então, nos abrigos, sabe? A gente tem um campo de atuação na indústria de alimentos, fazendo pesquisa e desenvolvimento de novos produtos. Tem um nutricionista lá envolvido. Então, a gente tem tanta área de atuação, a gente não tem só essa vertente, sabe? O nutricionista, uma dúvida minha, a pessoa alimenta, ele cuida só da parte do alimento, ou ele cuida da parte também do alimento, vamos dizer, na percepção da pessoa que está comendo, ou não, é só vamos dizer assim, das particularidades do alimento e do indivíduo. É a relação do indivíduo com o alimento. Também. Então, por exemplo, vocês estudam aonde que o alimento tal
ele influencia no corpo, esse se alimenta no cérebro, esse é no músculo. Mas é isso, mas aí quando a gente estuda assim, é muito isolado, aí são os nutrientes. Porque o alimento, que é um conjunto de nutrientes, não tem um alimento, esse alimento atua só no cérebro, não, porque ele é um conjunto de nutrientes. Tem nutrientes ali que vão ser importantes para as células do cérebro, outros para as células musculares, entendeu? Então, mas aí, esse campo é muito, o estudo é muito isolado dos nutrientes. E a gente tem, aí claro, aí olha para o alimento e fala, se ele é fonte desse nutriente, então ele pode ter um impacto positivo naquele tecido e tal. Então tem muito assim, que é interessante para ajudar no relaxamento, indução do sono, que ajuda na recuperação muscular. Então tem muito trabalho assim, mas quando a gente fala do alimento, a gente está pensando que ele é fonte de um nutriente em que a gente estudou e viu que ele tem um impacto naquele tecido específico. Para cada fase da vida tem um nutriente também, ou não? Não, tem vários. Assim, vários. Mas que cardápio de nutrientes. Que são importantes. Ou não, pode manter lá do início. Não vou falar criança e bebê, porque senão a gente entra no leite materno e outra coisa. Mas vamos colocar um que já come sólido 100%. Alguns vão poder, ou deveriam estar presentes do início ao fim. Entendeu? Uhum. Mas tem, assim, nutrientes, por exemplo, no início da vida, desde a gestação, durante a lactação e no início da introdução de alimentos. Tipo, o ômega 3 é super importante para o desenvolvimento do sistema nervoso central e da visão das crianças. Então, é um período crítico, que é bom que a gente garanta esse nutriente nesse período crítico. Como que a gente garante? Hoje, com o padrão de alimentos que a gente tem, porque assim, o salmão que a gente come não é rico em ômega 3, tá? Não é? Não, né, não. Meu Deus, agora... Então, ou a gente, né, tem que garantir realmente o salmão de águas profundas e frias, sabe? A gente não tem. A maioria dos peixes que a gente come, eles são criados. Pode ser que tenha na alimentação deles. Pode ser, mas, né? Então tem essa coisa. Aí a gente orienta a suplementação dessas gestantes, a gente orienta a suplementação de ômega 3 durante a lactação. No momento da introdução alimentar, tem gominhas de ômega 3. Então, por exemplo, eu bato sempre na tecla de que o alimento é importante, mas pensando em nutrientes isoladamente, é uma suplementação que é interessante para essa fase crítica, por exemplo. Entendeu? Entendi. Carol, bacana. Deixa pra gente, já tá chegando no fim aqui, eu queria te fazer a pergunta aqui. Aqui a nossa ideia, o nosso propósito aqui é gerar conexões, né, para buscar melhorar e transformar a vida das pessoas. E na parte da nutrição, o que você coloca? Você falou muitas coisas que transforma e muda. Mas, de forma, vamos dizer assim, resumida de todo esse bate-papo que a gente teve hoje, qual que é essa conexão? Você falou um pouco dessa conexão com você e a nutrição, né? Uhum. Mas aí eu vou colocar do outro lado, assim, qual que é a mais importante conexão para melhorar e transformar a vida das pessoas com a nutrição e com as pessoas? Vou falar que com quase 20 anos de profissão, eu aprendi que o alimento ele precisa estar inserido na nossa vida de uma forma que seja leve para que a gente tenha uma boa relação, porque a gente se relaciona com tudo no mundo, inclusive com os alimentos. E a nutrição vindo pela alimentação, porque antes de ser nutriente, a gente come comida, alimentos. A gente precisa ter uma relação muito boa, leve com os alimentos, sabe? Assim, sem pensar muito do tipo, isso aqui eu vou comer só por isso, mas eu não gosto. Isso aqui eu não vou comer porque eu não... Não, a gente precisa olhar para... aprender a se alimentar de uma forma também que é importante para a nutrição do corpo, mas a gente também precisa nutrir a nossa alma, e para isso a gente tem que comer de uma forma que seja agradável. Então, o guia traz muito isso, assim, procure se alimentar, fazer suas refeições com alguém, evite comer sozinho.
Não. Prepare o seu alimento, tenha prazer, descubra o prazer que é em preparar uma refeição e oferecer ela para as pessoas que você ama. Poxa, e receber um elogio das pessoas que a gente ama, falar, nossa, que delícia tá a sua comida hoje. A gente coloca amor no preparo dos alimentos. Então, é um outro tipo de relação que a gente tem com os alimentos, não somente olhando pelo aspecto nutricional, que é importante, porque a gente está falando de saúde, mas ter essa relação também, sabe, do preparo, do cuidado com as pessoas que a gente ama através dos alimentos. Então, acho que é uma forma importante da nutrição impactar positivamente a vida das pessoas. Não só nutrindo o corpo, mas nutrindo as relações. Muito bom, galera. Isso aí, conectar as pessoas à comida e né, essa relação emocional. Porque realmente a comida, ela tá muito envolvida com o lado emocional. Ela né? tá. A gente tem muita memória afetiva com comida. Porque era o feijão que a minha avó fazia, tá? Então eu tenho feijão. Eu falei do feijão na tora. Você falou um negócio, realmente tem é muito relacionado com isso mesmo, né? A nossa vida, ela tá, quando a gente pensa em comida, ela é literalmente relacionada à questão afetividades. Então, e eu fiz um teste uma vez, daí perguntando a pessoa, cara, pensa na comida que você gosta. Porque foi uma comida que fulano fazia pra mim. A grande maioria, né? E realmente é isso mesmo. Eu gosto disso por causa que lá no café da roça, não sei de onde, do meu avô, minha avó fazia aquela pamonha. Aí eu gosto de pamonha. Isso. Legal. Muito bom, Carol. Deixa as suas redes sociais aí pra gente poder compartilhar, né? Acho que esse trabalho que você faz é bem legal e eu acho que tem que ser divulgado aí. Eu sei que são grandes desafios, porque nós estamos falando de que você, a parte técnica aí de um coordenador de um conselho nacional, então, né, federal, vamos dizer assim, que tem que rodar o Brasil inteiro. Então, sei a sua dedicação aí como coordenadora, mas né, acaba que tem que ter alguns preços que se pagam família, filhos, né? A gente conversa e fica matando aula ali. Sei como que é ali, porque eu também viajo muito. Mas eu viajo porque eu gosto, tá? Eu gosto muito. Mas tem hora que é preciso fazer, né? É verdade. Então, mas deixa a sua rede social pra gente poder fazer esse @CarolRomeiro _nutricionista. Maravilha. Conectados, conectadas, obrigado aí, mais um DCCast aí. Se gostou, compartilha e até o nosso próximo bate-papo. Se você gostou do conteúdo, vou deixar aqui mais 2 vídeos para você curtir aqui o DCCast com conteúdo relevante e muita informação.